Nós vivemos numa era de profundas mudanças e mais do que nunca nós observamos que de fato existem infinitas possibilidades. Eu tenho um fato muito marcante a respeito desse assunto de infinitas possibilidades, que foi uma experiência que eu tive. Eu vou contar para vocês. Essa experiência que eu tive durante uma expansão de consciência, durante um estado alterado de consciência, que eu já comentei aqui em outros vídeos, o que é e como entrar num estado alterado de consciência. Mas num desses momentos eu estava numa meditação e eu entrei numa meditação muito profunda, e durante esse estado meditativo, esse estado alterado de consciência, eu me vi meditando num lugar que eu sempre me vejo nesse lugar quando eu estou meditando, como se meu corpo astral, meu corpo espiritual deixasse de estar aqui presente nessa dimensão, nesse plano físico, e eu me visse nesse outro lugar. E é um lugar muito claro, assim, eu me vejo no canto de parece uma arruelazinha, bem fininha, assim, e eu me vejo na mesma posição que eu sempre fico, na posição de lótus, mas me vejo ali e eu vejo que na frente, assim, lá no fundo, tem algumas construções bem claras também, parece algo muito futurista, assim. E como eu tô sempre meditando, eu tô sempre olhando para baixo, ou então com os olhos cerrados, assim, e eu vejo que passam algumas pessoas, assim, ao lado, nesse caminho, nessa ruelazinha onde eu fico, mas nunca observei nada ao redor, além daquilo. Eu sempre ficava me mantendo na meditação ali muito profunda e não ficava muito saindo daquele estado ali meditativo profundo. E nesse dia, eu me vi, eu estava ali me sentindo ali, e de repente eu me vi como se eu estivesse de fora, e eu me vi ali sentada no chão meditando, e eu sabia que tinha alguém comigo. Eu sabia, eu sentia e ouvia, só não conseguia ver. Eu sabia que ele estava mais ou menos atrás, assim, de mim. E quando eu me olhei assim para o chão, eu vi que o meu corpo se transformou em um corpo de um ser totalmente diferente. Ele tinha uma cabeça muito grande e uns olhos enormes que lembram olhos de mosca. E aí ele levantou, ele tinha asas, eu me recordei agora, ele tinha asas e ele levantou. Tava passando alguém que parecia que estava com uma bandeja, assim. Eu não vi o rosto desse ser que estava passando, não vi corpo, nada. Só vi que esse que levantou pegou aquilo, algo assim daquela bandeja, pôs na boca, mastigou, engoliu e saiu voando. Quando eu vi tudo aquilo, pra mim nada daquilo fez sentido e eu questionei: o que foi isso? E aí esse ser que estava ao meu lado me respondeu: é uma de suas infinitas possibilidades. E essa é outra. Quando ele falou e essa é outra, eu senti que era para eu voltar meus olhos novamente para mim, que estava sentada ali no chão. Porque foi como se aquele ser que se transformou em um ser totalmente diferente, levantou e saiu voando, tivesse sido apenas uma informação visual para que eu visse que aquilo era possível, aquele outro tipo de ser era possível. E aí, quando eu olhei de novo e me vi sentada no chão, eu não tinha me transformado naquele ser e saído voando, não. Ele simplesmente saiu de dentro do meu corpo ali no chão e saiu voando, mas eu continuei ali no chão normalmente. E aí, quando eu me virei e ele falou, e essa é outra, eu me virei e me vi sentada com inúmeros braços, vários braços. E para quem ouviu, aliás, o áudio da hipnose quântica, vocês vão entender o que essa experiência... Eu passei por essa experiência antes de passar pela experiência do áudio da hipnose quântica, e inclusive um sonho que eu tive com um ser que tinha
parecia braços, não sei se são braços, mas parecia ter vários braços. Eu tive antes de ter tido essa experiência com a meditação. Então as coisas estão interligadas, e quando ele falou "e essa é outra", que eu olhei, eu não me liguei uma coisa a outra de que aquele ser daquela forma, com inúmeros braços, poderia ser um ser que de fato existe. E quando eu passei pela experiência da hipnose quântica, eu vi isso claramente, que era um ser que de fato existe, numa outra dimensão, num outro plano, do que eu senti muito distante daqui, de onde nós estamos no planeta Terra, mas as infinitas possibilidades estão aí. Eu vim compartilhar essa experiência com vocês porque eu vejo que a gente observa e começa inclusive a fluir junto com essa fala de que existem sim infinitas possibilidades a partir do momento que a gente se abre para isso, e também, principalmente, a partir do momento que a gente se abre para o amor, a partir do momento que a gente se liberta de todos os sentimentos pesados, todos os sentimentos que nos deixam atravancados, sem conseguir caminhar, a gente realmente fica de fato paralisado quando a gente guarda muita raiva, mágoa, rancor, tristeza. E às vezes a gente guarda mágoas sem nem ao menos perceber. Muitas pessoas me escrevem falando exatamente isso, que tinham mágoas e guardavam certo tipo de sentimento por determinada situação que ocorreu com elas, por determinada pessoa, que elas nem se recordavam mais. Então é momento da gente trazer tudo isso à tona, se libertar desses sentimentos, porque quando você traz à tona, você de fato reconhece que aquilo está ali, e aí é quando você pode ir lá e fazer a cura de todos esses sentimentos, de todas essas dores, de todas essas feridas que a gente vem carregando ao longo do tempo. Não é necessário mais guardar nada disso. Aliás, nunca foi. Nós sempre guardamos, mas nunca foi necessário. E mais do que nunca é necessário que a gente se liberte desses sentimentos. Se liberte, se abra para as infinitas possibilidades que o universo tem para você. Abraço. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe aqui suas mensagens a respeito de infinitas possibilidades, a respeito de experiências que vocês possam ter passado. Abraço a todos, paz e luz.